O programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas no episódio, procure um profissional qualificado. E estamos aqui para mais um Desculpe o Transtorno, esse podcast maravilhoso que eu faço com o professor, escritor, psicanalista maravilhoso, Christian Dunker. Yeah! I love you more than I can say. E aí, o Christian, ele faz aquele disclaimer sempre. O que a gente está fazendo aqui, Christian? Nós estamos fazendo um tipo de role-playing que é uma encenação, né? Uma espécie de teatro, onde eu banco o professor chato e supervisor e a Tati, a aluna de psicologia, que está iniciando a clínica. Também uma entrevistadora, mas também uma pessoa em seu lugar de louca neurótica, que aí também assume aqui as neuroses. A paciente universal, a soma de todos. Isso. Então vamos ao primeiro caso dessa pessoa incrível que nos escreveu, que é o Sincerão dependente. Sempre bom lembrar que se você quiser mandar e-mail para sua neurosezinha aparecer aqui no programa, você manda e-mail para dotranstorno@gmail.com. E aí eu vou ler. Então vamos lá. Tenho 40 anos e sou casado sem filhos. Me considero um homem sensível e inteligente. Tenho uma excelente relação com minha esposa. Fiz análise durante 1 ano, mas por problemas financeiros tive que interromper. Sinto que após a análise passei a falar muito abertamente sobre meus problemas, o que não seria problema algum. No entanto, percebo que não respeito muito o contexto, sempre superestimando a intimidade que tenho com as pessoas. Eu não sei se eu entendi isso. O que não seria problema algum, no entanto, percebo que não respeito muito o contexto. Sempre... ele acha que... Ele se abre demais em contextos públicos ou que não está todo mundo interessado. E ele acha que não vai receber o que merece de volta, talvez. Ou vai se expor e ser criticado, receber assim, olhares... É o famoso falou demais. Uhum. Sempre fui uma pessoa muito passional, emotiva e impulsiva. Eu adoro que ele já se elogiou 9 vezes. Mas um beijo para você que nos escreveu. Sempre fui uma pessoa muito passional, emotiva e impulsiva. Mas sinto que no último ano passei a me afeiçoar muito rapidamente pelas pessoas. Basicamente por qualquer um que me dê um pouco de atenção. De assuntos antes recalcados, agora eu falo sobre eles com uma facilidade que não respeita os ambientes. Uhum. Por exemplo, sou capaz de falar sobre abusos sofridos na infância, compulsão sexual, agressividade, pensamentos dos mais vergonhosos, alguns explícitos, na fila do pão, para o caixa do supermercado, na fila do cinema, sempre que tenho a oportunidade. Sinto, no fundo, que estou clamando por atenção, uma necessidade muito grande de compaixão, de mostrar minha inteligência, meu suposto bom humor e meu valor. Ao final das minhas conversas, sinto que deixei as pessoas boquiabertas com excesso de informação, graças ao meu sincericídio. Sim, estão certos se pensam tratar-se de uma projeção da falta de carinho e atenção dos meus pais na infância. Meus pais perderam meu irmão para o câncer com 8 anos. Quando eu tinha apenas 4 anos, e sinto que durante o luto deles fiquei um pouco escanteado. Essa questão de falar sobre assuntos bem pessoais para qualquer pessoa, principalmente os mais próximos, é recente. Antes era uma pessoa agressiva e impulsiva, simplesmente. Após a análise, minha agressividade abaixou, até demais. Parece ter se deslocado para a carência. Nossa, que interessante. Sempre fico com a sensação de que falei demais. Falo também dos outros, meio que metido analista. Por favor, me ajudem a pensar melhor sobre isso. Não quero ser aquela pessoa super sincera que não respeita o ambiente, o contexto, o momento e a própria intimidade com os outros. Como fui muito sincero com a minha analista e sou com minha esposa, falo sobre tudo. Acho que todos estão dispostos a me ouvir, me dar atenção e ter pena de mim. Ajude esse recém-sincerão dependente da opinião e empatia das pessoas. Assinado o Sincerão Dependente. Bacana. Nossa, achei tão bonito. A pessoa que encontra um título, né? Sim. Sincerão Dependente. E que é ele que encontrou, né? Não foi um psiquiatra, uma coisa, a tua doença é essa, toma uma cápsula, uma pílula. E é uma coisa que se discute muito, né? Por que o Homem dos Ratos chama Homem dos Ratos, Homem dos Lobos, Homem dos Lobos?
é a forma como você encontra um significante, né? Uma palavra que consegue sintetizar algo sobre o caso, sobre o tratamento. E alguns dizem assim, esse título ele sempre vai fisgar algo sobre a maneira peculiar, própria, singular daquela pessoa encontrar seu modo de gozo. Né? E eu acho que vale um pouco para isso aqui, né? Que a gente escutou. E ele está às voltas com algo que podia ser, e provavelmente é uma virtude, né? Capacidade de se abrir para o outro, de falar. Só que aí vem esse sincerão. Ele está dizendo tem algo excessivo. Tem algo a mais. Eu pensei na palavra agressividade, porque ele fala, eu era agressivo, agora eu sou só carente, mas o e-mail inteiro dele é ele dizendo que a carência dele tá meio exagerada, meio agressiva. É como se a agressividade tivesse… Na verdade, ele manteve, só que antes devia ser na grosseria, e agora ele acha que ele tá incomodando os outros com excesso de carência, como se fosse agressiva a carência dele. Interessante, você tá lendo assim que aconteceu uma transformação da agressividade de tal maneira que ela ficou mais mimetizada, ficou mais disfarçada. Não fala de coisas a força desagradáveis, dela tá ali. Intrusivas, mas continua sendo agressivo, tá? Se impondo de certa forma, né? Sim, o que você achou do fato dele, por 3 vezes no relato, se referir a si como impulsivo, né? Muito passional, emotiva e impulsiva. Sempre uma pessoa muito passional, emotiva e impulsiva. Depois… Agressiva e impulsiva. Após a minha análise, minha agressividade baixou até demais. Antes era uma pessoa agressiva e impulsiva. E o momento e a própria intimidade com as pessoas, né? Super sincera, mas continua impulsivo. Ele fala como se ele não conseguisse conter. Antes ele não conseguia conter a agressividade, agora ele não consegue conter a carência. Tem essa coisa do impulsivo não caber dentro, né? Tem algo ali que transborda. Isso é uma coisa que eu também sou muito impulsiva. Eu sempre dou a mão pro neurotiquinho que escreve. E isso é uma questão, assim, porque… Eu já falei isso algumas vezes, você sabe, eu fui uma adolescente com anorexia. E o meu lance não era querer ser magra, eu queria engordar, eu queria comer. Eu não tinha desejo de um corpo magro, mas eu tinha aflição da saciedade. Eu tinha aflição de ter que sentir que eu estava contendo a comida dentro de mim. Porque eu achava que se eu sentisse, eu ia querer vomitar, porque não podia caber. E eu me torno uma pessoa que fala o tempo inteiro de si, e eu sou a carente também, que está sempre falando. Então eu me associei um pouco aqui, essa coisa do não conter. Mas como é que você foi do conter para o impulso, né? Porque como você não consegue ficar quieto, guardar as coisas, você está sempre falando. Tá, quer dizer, por um lado era muito importante sentir que preencheu. Por outro, quando preenchia, não, eu não gostava, sufocava. Eu não gostava de sentir gostava. que preenchia. Tinha que ter sempre um vazio dentro de mim, porque senão eu tinha que pôr pra fora. E aí eu tinha medo de ter enjoo, de vomitar. Eu não comia porque eu tinha medo de vomitar. Tá. Eu era o oposto do bulímico. Tá. Eu tinha pavor de vomitar. Então eu não comia muito, que era pra nem ter chance de ficar enjoada. Porque eu não gostava de me sentir preenchida, porque aquilo ia ter que sair. Como se eu não pudesse guardar nada. Eu acho que o que ele está dizendo aqui é um pouco o que ele não consegue guardar. Antes saía pela agressividade e agora sai pelo pedido de… Ele não consegue parar de falar. E eu acho muito legal, ele fala em fila de… Ele também repete a palavra fila. Fila de caixa, fila de padaria. São lugares de espera, né? Que você tem que guardar um pouco. Exato. Mas achei bem legal a tua colocação sobre a alimentação, o reverso, né, da bulimia, porque o Lacan tem essa tese de que a gente acha que na anorexia a pessoa está recusando-se a comer, mas ela está comendo nada. Né? E o que você falou combina muito com manter o vazio, manter o nada, comi o nada, né? Então vou comendo, mas esse nada pressiona para repetir, né, a ingestão do alimento. E a gente talvez pudesse pensar nesse caso como alguém que fala nada, né? Porque ele vai falando, mas nunca tem uma expectativa de o que o outro vai dizer.
Não sei se você percebeu. Ele não fala do que ele em nenhum momento fala, daí o outro me disse algo que me acalmou. Isso. Será que ele não tá ouvindo? E produzindo esse nada, né, na fala. E certamente pouco aparece sobre assim, a possibilidade de... Eu tô falando muito, mas é porque eu tô pedindo para que o outro, né, faça ou fale alguma coisa. Ou seja, não tô escutando. Tô falando para não escutar, né? Para manter esse nada entre nós. Um pouco como você falou. E é engraçado porque quando você fala nada, eu penso naquele papo de elevador e de fila, que é o papo nada, e ele fala justamente de fila, que é o papo nada, tá calor, não sei o quê. Mas ele diz que tá se entregando muito, que ele é capaz dele falar de abusos da infância, ou seja, coisas muito pesadas para qualquer um. Ele reforça que não é que é algo importante, que não é nada. É que é algo importante porque cria um certo efeito no outro, né? Ele fala, as pessoas ficam chocadas. Chocadas. Eu intimido, passo da intimidade para a intimidação do outro. Mas talvez isso seja um efeito mesmo, como ele diz, sugere, né, da análise, né, de fazer com que o outro recue, né, não pela agressividade, mas por outros meios. Pela vergonha, pelo Nossa, pelo não fato sei de lidar com isso aqui que você jogou pra mim. Exato, né? Que é um pouco, né, a ideia assim de alguém que gosta de angustiar os outros, né? Conhece gente assim? Opa! Que está sempre sondando um certo limite em que você vai se angustiar. E se eu falar, por exemplo, sobre os abusos que eu sofri, se eu falar sobre aquela cena estúpida daquele filme, o Zizek é um pouco assim, sabe aquele filósofo, né? Que eu chamo de Zizek por ignorância. Pode ser também, o cara é esloveno, sabe-se lá como pronuncia essa língua. Mas eu já assisti, assim, entreveros públicos dele, principalmente mulheres, né? Porque ele vai e daí ele começa a contar aquela piada, que é uma piada no limiar, né? Do machismo, da misoginia. Quer causar Exatamente. Quer causar e, eventualmente, quer, assim, silenciar o outro, né? Porque quando você avança muito, angustiado, né? Você não reage, você... Tem essa espécie de efeito de paralisia, né? Mas eu fico pensando se não é porque ele não suporta... Quase como se ele não quisesse brincar sozinho. Aquela pessoa assim, cara, eu tenho umas angústias dentro de mim, eu chego num lugar e parece que tá todo mundo bem. Aí eu vou ficar sozinho com a minha angústia? Não, eu vou angustiar todo mundo porque eles brincam comigo. Sabe? Meio sozinho na hora do recreio. Eu não acho que é por mal. Eu acho que ele tá convidando os outros a brincar na casa dele. Deixa eu te jogar umas 4 coisas pesadas aqui que passa pelos meus pensamentos intrusivos. Porque aí você brinca comigo. Não sei, eu pensei um pouco. Pode ser que, assim, imaginando que ele volta para análise e desenvolve mais e desenrola mais essa coisa. Pode ser, né, gente? Isso aqui é um exercício especulativo. Que ele descubra que por trás dessa exposição tem um pedido. Porque o que ele faz não é bem decifrável como um pedido de vamos brincar. É mais, pelo que ele diz, uhul, olha pra mim. Chegou o showman da angústia. Isso. E tanto que a gente não tem o retorno, o feedback, como os outros veem. É ele interpretando o que ele está causando supostamente nos outros, né? E ele fala da análise dele como se ela tivesse aberto uma caixa de Pandora. Ele era um cara fechado, de repente ele sente o prazer de se expor e não consegue mais parar. Tipo, ela ensinou algo pra ele sentiu algo na análise que ele quer repetir com todo mundo. Porque eu acho muito interessante quando ele fala que depois de criar muita intimidade com o analista e com a mulher, ele começou a falar de si. Mas ele precisou criar muita intimidade com o analista e com a mulher. E ele repete essa cena com pessoas que ele não tem essa intimidade. Como se ele tivesse... Seguindo a tua pista de que ele tá querendo, de novo, essa experiência de ampliação de intimidade, né? Sim. Me parece um pouco uma pessoa que sai de um relacionamento amoroso de muita intimidade, muito amor, muita troca. E
tenta viver isso com uma pessoa que aparece, que ele conhece há 2 dias, ele tenta, e é impossível. Sim, sim. E aí fica essa coisa de, nossa, eu mostrei demais para alguém que nem estava pronto para receber, eu não sei. E ele sente que ele avançou demais. Agora, ele tem a mulher e a analista para poder ficar vivendo essas coisas. Analista já foi, porque ele não pode continuar, grana. porque teve os problemas financeiros, né? Tem a mulher com quem ela diz, né? Se dá muito bem, acho que tem esse espaço de intimidade preservada, né? Mas aqui vamos, sessão DSM, né? Se a gente tivesse que olhar assim para aquele olhar semiológico, né? Tem um quadro, que justamente o transtorno de personalidade borderline, né? Que é um quadro muito temido pelos clínicos, é um quadro que exige muito da transferência, que é aquele um paciente interpelativo, invasivo, né? E que tem uma característica assim, diagnóstica muito curiosa. Ele, nas primeiras sessões, te conta coisas muito íntimas. Te conta o estupro, te conta... E muito rapidamente intensifica a transferência, né? Já mostrando que ali vai ser um clinch, né? E quando você concede muito, né, o que acontece é que dali a pouco ele ou ela, né, começam a brigar com você porque você me deixou ir tão fundo. É um quadro difícil de lidar, mas que a gente viu aqui esse funcionamento em outra escala. E a pessoa pode ter traço borderline sem ser borderline. Claro, né? Como a gente pensa mesmo o diagnóstico, né? Não são caixas, né? São funcionamentos que vão... Qualquer pessoa que pegar o DSM pontua 2, 3 daquela lista de 15... Mas o que não significa que aquela lista não esteja tentando paralisar movimentos, né? Paralisar gramáticas que estão por aí. O segundo quadro que a gente poderia hipotetizar e que tem uma certa relação é quando ele diz que ele perdeu, né, um irmão para o câncer e que isso, idade pequena, isso atrapalhou a relação dele com os pais e que essa coisa do pedindo atenção teria que ver com essa... E o irmão, e a história do irmão é gravíssima, né? Sim. Como competir com algo gravíssimo. Sim, e como competir com alguém que se foi. Exato, então, É gravíssimo. terrível. É câncer e morte, não tem nada sim. que ele pode ter que vai ser pior do que isso. Então, tem uma síndrome chamada síndrome de Munchausen, né? Que acontece o seguinte, a pessoa se infringe, né, às vezes reais danos, para procurar um médico e um pouco assim desafiar, colocar-se como um caso modelo, um caso desafiante. E geralmente você escavando a história de pacientes com Munchausen, você vai encontrar momentos como esse. Nossa, eu tenho uma tia que perdeu um irmão. A tia tinha... Nossa, eu tô um pouco chocada agora. Ela tinha tipo uns 8 anos... E o irmão tinha uns 2 aninhos, morreu. E essa tia é aquela que chega no médico e o médico dá um diagnóstico, ela fala, não é isso, é mais complicado do que isso. Você não sabe. Eu que sei o que eu tenho. Sim. Então, o que a senhora tem? Você não conseguiu descobrir, né? Eu vou para um próximo médico. O filho leva ela nos médicos mais... professor da USP, chefe de não sei o que do Einstein, ela fala, não conseguiu me diagnosticar, ninguém sabe o que eu tenho. Ela gosta de se ver como um caso de Dr. House. Isso. E tem uma dor que ninguém sabe o que é, tem questões... Onde se cruzam 2 séries, né? Uma, assim, aprendi que amar e ser amado passa pelo adoecer, né? Meus pais... se desdobraram, fizeram de tudo. Eu fiquei de escanteio, mas eu vi eles amando, né? Eles se dedicando ali àquela pessoa. Então, isso faz marca. E do outro lado, não deu certo. Por mais amor que eles tiveram, por mais dedicação que os médicos, perdemos a luta contra essa doença. Então, na encenação, são as 2 séries que vêm à luz. Ela dizendo, vocês não vão me curar, não adianta.
como não curaram aquele que se foi, e ao mesmo tempo me dê esse amor. Essa atenção. Queria que vocês cuidassem de mim, queria que vocês tivessem um olhar, como foi aquele olhar que eu não tive, que eu perdi. Mas acho tão bonito um homem escrever um e-mail dizendo: cara, eu tô muito dependente, eu tô muito carente, me ajuda aí que eu não consigo parar de pedir ajuda até na fila da padaria. Isso já é... Eu acho que quando a pessoa consegue colocar num texto, assim, a questão dela, isso aqui já é meio caminho andado. Sim. Ele já... E é bem escrito, é estruturado, meio num formato meio de crônica, ele ri um pouco da cara dele. Eu acho que isso aqui já é, assim, meio caminho para não ser uma coisa patológica que precisa de medicação. Seria um paciente, né, do ponto de vista psiquiátrico, que tem elevada crítica. Exato, né? Isso aqui a terapia já consegue. Exato. E ao mesmo tempo, né, Tati, ele está exercendo com a gente o sintoma dele. Exato. Né? Ela está trazendo o sintoma dele para o desculpa o transtorno, estamos discutindo, estamos acolhendo. É muito, muito bonito. É um caso muito interessante. E que tem essa palavra também, não sei se você... que você diria sobre isso, que é o sincericídio. Sincericídio é suicídio, né? Mais sinceridade. É o morrer pela boca. É morrer pela boca, é uma palavra que entrou em circulação e tal, é um significante novo, relativamente novo, para nomear um determinado sofrimento, né? E que socialmente a gente entende, né? É uma demanda social muito grande por sinceridade, né? Por autenticidade. Nossos heróis juvenis, eles têm como uma marca fundamental. Por outro lado, essa demanda é venenosa, né? Porque ela vai virando exposição de si, ela vai virando reviramento da subjetividade, esvaziamento da subjetividade. Sim. É quase como se ele estivesse dizendo: eu vou suicidar, eu vou matar minha carência. Só que para isso ele tem que se expor demais e ele vai ficando cada vez mais carente. Mais carente, isso. Né? Eu acho que teria aqui ainda um terceiro funcionamento, que é essa dependência dele, que não é bem a dependência do outro, né? Mas a dependência de reprodução desse circuito, né? Eu lembrei de duas coisas, eu pensei em duas coisas. Eu pensei no quanto eu começo a escrever para não ser tão neurótica, acabo criando um certo nome como escritora que se expõe para não ser tão neurótica, e eu fiquei mais neurótica de tanto que eu escrevi sobre ser neurótica. Às vezes eu me sinto à mercê disso. Olha, quando a gente fala da formação assim dos clínicos, tem uma alegoria que é mais ou menos assim. Tem dois tipos de clínicos, Hercule Poirot e Miss Marple, que são dois detetives, né? No fundo, essa graça aqui do nosso programa é que a gente está brincando de detetive, né? Sim. E o Hercule Poirot é um belga chato, quieto, que fica pensando, coletando informação, e uma hora ele cospe o culpado, né? Então, tem um jeito, né, clínico que funciona assim, que eu vou acumulando informações até chegar na verdade. E a Miss Marple é, assim, uma mulher do interior da Inglaterra, que conhece, assim, os chás, as ervas, e o jeito dela decifrar os casos é se colocando no lugar da pessoa, do outro, né? Então ela tem uma extrema, né, capacidade de se projetar e de se ver nos sintomas os mais diversos e distintos. Eu acho que a sua habilidade, vamos dizer assim, de captar sintomas e de percebê-los em si, é que você é tipo uma Miss Marple. Minha mãe, quando eu tinha 17 anos, eu falei que eu ia estudar psicologia, minha mãe falou: não faça isso comigo, você vai achar que você tem tudo aquilo que você foi estudar. Só que é ótimo isso, sabendo usar para decifrar casos alheios e não, né, deixando isso se intrometer no teu pensamento sobre o outro. Mas só para encerrar, uma última coisa é que eu acho que ele tá um pouco maravilhado pela fala dele. Ele tá um pouco, a libido dele... Eu pensei em uma situação que aconteceu comigo uma vez... Olha lá. Ele, eu. Não, mas tá tranquilo. Mas isso vamos lá. Isso não é um problema. Isso não é desde que você se separe depois. Desde que eu não volte pra casa achando que eu sou o sincerão dependente. Eu lendo isso aqui, pode ser que não tenha nada a ver, mas eu lembrei de uma situação de uma amiga minha, muito tempo atrás, eu tinha 20 e poucos anos, tal. E eu assim,
vou em date, faz tempo que eu não namoro, tá? Uma amiga minha falou, fala menos, vai no date e fala menos. Porque você fala muito de você, aí de repente assusta, fala menos. Aí fui num date com um cara e fiquei quieta. E aí no final da noite eu não tinha nenhum tesão nele, porque eu tinha tesão em ficar falando. O meu tesão no cara era da minha voz, na verdade. Claro. E aí eu fiquei pensando no quanto ele tá com tesão na fala dele, porque me parece um cara que falava pouco antes de descobrir que ele pode falar muito. Aí você tá puxando o caso pra vertente do narcisismo, né? De que alguém que tá, no fundo, usando a presença do outro pra encenar para si mesmo um determinado papel. Eu acho que ele tá maravilhado com a capacidade dele de jorrar as angústias pra fora. E a análise que deu esse start. Eu não posso dar conselho porque eu não sou psicanalista, mas posso dar conselho porque eu sou leitora e dei a mão aqui pro recém-sincerão dependente. Sou estudante, sei lá o que eu sou, e sou neurótica. Eu diria pra ele juntar um dinheirinho e voltar pra análise. Boa! Compra menos, sei lá. Compra menos... Sei o que ele compra, o que esse cara compra. Compra palavras, né? Vai, volte pra análise, sincerão. Mas você tá bem, Mas tá bem. Tá bem, não tá ruim não. Aqui, então encerramos? Encerramos. Então, obrigada pelo seu e-mail. E a gente aguarda os próximos e-mails para o próximo programa. dotranstorno@gmail.com. E até o próximo. E vai lá. A gente vai cuidar com carinho da sua história. Afinal, temos aqui a Sincerona independente. Né? Muito bom. Esse foi o Desculpe o Transtorno, comigo, Tati Bernardi, e com o Christian Dunker. Esse programa tem produção da Zamunda Studio. Mande e-mail para dotranstorno@gmail.com. Até o próximo episódio!